E o Sandro Santa Cruz pergunta se o Wesley vai para o Corinthians. Bora começar falando sobre o Wesley. O Wesley tinha tudo acertado com o Cruzeiro. Salário, tempo de contrato, empréstimo de uma temporada, valor da opção de compra. Al Nassr e Cruzeiro já haviam afirmado e se acertado em relação a tudo. Só que o Wesley, quando decidiu-se que viria ao Brasil, o primeiro clube que ele procurou foi o Corinthians. O Wesley é corintiano, tem enorme identificação, foi o clube que o formou, é o clube da família dele. Naquele primeiro contato com o Corinthians, o pessoal do Corinthians disse não ter capacidade para bancar o salário dele de R$1,5 milhão. Foi por isso que o Wesley avançou com o Cruzeiro. Mas, em meio às tratativas com o Cruzeiro, o Corinthians fez algumas contas e percebeu que dava para pagar esse R$1,5 milhão por mês de salário do Wesley. Quando o Corinthians procurou o Wesley para dizer, a gente chega nesse R$1,5 milhão, o Wesley falou, tem certeza? Tem. Então tá bom, então eu vou cancelar o negócio com o Cruzeiro. E aí o Wesley deu para trás num acordo que estava fechado. O atacante de 21 anos de idade era esperado nesse final de semana em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Grêmio também tentou a contratação do Wesley. O Wesley fez valer sua vontade e vai jogar no Corinthians. A única chance desse negócio não acontecer é se o transfer ban não for resolvido. O Corinthians tem contra si há mais de um mês uma proibição de inscrição de atletas que vem da FIFA e esse transfer ban tem a ver com a questão envolvendo a dívida com o Philadelphia Union. Philadelphia Union é um time dos Estados Unidos que vendeu e não recebeu o José Martínez. O mesmo José Martínez que causou problemas ao Corinthians, ele não se apresentou no início dessa temporada, alegando uma série de questões relacionadas à Venezuela. Quando ele se apresenta, ele ainda se apresenta machucado. E ele acaba sendo dispensado, rescisão do contrato. O resto da história todo mundo já conhece, certo? Bom, então o Grêmio desistiu de contratar o Wesley. O Cruzeiro desistiu de contratar o Wesley. Dessa maneira, está encaminhada a transferência do Wesley para o Corinthians. Deve ser o primeiro reforço do Timão, que nem deve fazer muitos movimentos, tá? Até por conta de toda a dificuldade financeira. Só mais uma sobre o Corinthians, antes de continuar respondendo as perguntas, as dúvidas e as sugestões. O Corinthians recebeu, segundo o blog do Macedo, empréstimo de R$15 milhões da CBF. E é um movimento bem atípico, porque, cara, se a gente voltar 15 anos no tempo, 20 anos no tempo, era a coisa mais comum que a CBF e especialmente as federações de futebol emprestassem dinheiro para os clubes, tá? Os clubes eram meio reféns das entidades. O tempo passou e esse movimento deixou de existir, né? Mas o Corinthians acaba de se beneficiar de um empréstimo de R$15 milhões, de acordo com o blog do Macedo. Nem Corinthians nem CBF quiseram se manifestar a respeito do tema. 2 dias depois de receber o dinheiro que serviu para o Corinthians, por exemplo, quitar os salários em carteira que estavam atrasados há quase 20 dias, o Corinthians deu um bico, ou mandou um aviso para a FFU de que está decidido a sair do grupo que é responsável pela venda dos direitos de transmissão. E aí pode ser uma incrível coincidência, pode ser que não, mas esse movimento da CBF emprestando dinheiro, algo meio atípico, e o Corinthians se manifestando, dizendo que pode deixar a FFU, pode não ser uma mera coincidência, tá? A CBF tem trabalhado nos bastidores para enfraquecer a FFU e a Libra, para que ela volte a vender os direitos de transmissão numa espécie de liga única, para que tudo volte a ser como era antes. Acho péssimo para os clubes de futebol no Brasil, mas o Palmeiras já tem defendido essa ideia e o Corinthians também parece estar disposto a abraçá-la, tá? Então tem essa questão do empréstimo de R$15 milhões que o Corinthians recebeu e utilizou para pagamento de salários em carteira do time profissional, para pagamento de direitos de imagem do time feminino e para pagamento de ajuda de custo dos atletas da base. Os garotos, alguns deles, não tinham dinheiro para ir para os treinos, até porque tem uma realidade financeira completamente diferente da de jogadores profissionais. Graças a essa antecipação desse dinheiro aí, o Corinthians conseguiu quitar essa situação absolutamente desagradável. Sandro Santa Cruz, Arthur, ex-Grêmio, quer jogar mesmo no Corinthians. Sandrão, o Corinthians quer muito contar com o Arthur, tá? E quer mesmo. O grande problema é a questão financeira. O Arthur tem pedido R$100 milhões num contrato de 3 temporadas. São R$33 milhões por ano, ou mais ou menos R$2,5 milhões por mês. O Corinthians adoraria ter o Arthur, mas está dizendo, se você quer vir, você vai precisar baixar bem sua pedida. E é basicamente esse o estágio da negociação. O Corinthians imagina que vai vender ou o Bidon ou o André nessa janela de transferências. O Fernando Diniz tem batido na tecla de que quer um camisa 5, então dá para dizer que casa a ideia de trazer o Arthur. O que não está casando até esse momento é a questão do salário.
há uma necessidade de baixar a pedida do Arthur. Deixa eu falar sobre o Memphis. Agora que eu vi que você falou sobre o Memphis. O Memphis fez algumas postagens enigmáticas nos últimos dias, né? E hoje o Marcelo Passo foi perguntado sobre o tema, ele não trouxe nenhuma grande novidade, disse que as negociações continuam, que não é da noite para o dia que essa coisa vai ser resolvida, mas que as partes estão conversando, tá? Especularam o Memphis como possível alvo do Tigres, do México. Também chegaram a falar da chance dele jogar no futebol holandês. O que está acontecendo, que está pouca gente falando, é que o Memphis já deveria ter se reapresentado ao Corinthians. O cara tem contrato com o Corinthians até 31 de julho, vai receber o salário desse mês, e se ele foi eliminado no primeiro mata-mata da Copa e todos os outros jogadores que foram eliminados no mesmo momento já se apresentaram, por que o Memphis não? É porque o Corinthians lhe deve 43 milhões de reais? Será que é isso? Enfim. Informação, o Wesley aceitou ganhar menos para jogar no Corinthians. No Cruzeiro era 1,5 milhão. No Corinthians, 1,2 milhão. Essa informação é bem legal e eu vou tentar confirmá-la com uma fonte do Corinthians que está lá em Cascavel, tá? Deixa eu só tentar avançar. Eu acho que até faz sentido, porque num primeiro momento, o primeiro clube para o qual o Wesley foi oferecido foi o Corinthians, tá? Só que o Corinthians alegou que não tinha capacidade para bancar esse 1,5 milhão. Agora há pouco, os guris escreveu que ele escreveu o seguinte: informação, Wesley aceitou ganhar menos para jogar no Corinthians, no Cruzeiro era 1,5 milhão, no Corinthians 1,2 milhão. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa do Corinthians e perguntei: isso aqui está correto? A resposta foi assim: não vou entrar nessa agora, estamos em período de transfer ban. Deixa eu agradecer e dizer que os guris me parece ter bastante razão. Qual que seria o normal, né? Se fosse uma informação maluca, eu vou até fazer uma confissão, não, mas eu vou até contar um bastidor. Hoje, me procuraram para contar, falando: Nicola, seguinte, o Corinthians foi fazer esse amistoso lá em Cascavel e pegou 2 milhões de reais, e essa grana vai ser utilizada. O Corinthians só fez esse amistoso por causa da grana que vai ser utilizada para o pagamento do prêmio da Supercopa que está atrasado. O que eu fiz? Procurei esse dirigente do Corinthians com quem eu estou teclando agora na live. Eu procurei ele às 5h14, foi durante o jogo. Falei assim: tô vendo um amistoso aqui, queria confirmar uma informação que me passaram. É verdade que vocês vão usar a grana desse jogo treino para pagar prêmios atrasados? Não procede. A grana entrou para o caixa do clube como uma receita, como se fosse uma renda de um jogo na arena. Aí eu completei, é que me falaram que vocês usariam para pagar o prêmio da Supercopa que segue aberto. Mentira, o prêmio da Supercopa está pago faz tempo. Olha como foi a resposta. Mentira, o prêmio da Supercopa foi pago faz tempo. Agora eu mandei uma outra pergunta. É verdade que o Wesley aceitou ganhar menos no Corinthians em relação ao Cruzeiro? Não vou entrar nessa agora. Estamos em período de transfer ban. Então, olha como a resposta. Seria muito simples. Se não fosse isso, não, nada a ver. Nada a ver. Não quero falar sobre o assunto, mas essa história de que o Wesley vai ganhar menos no Corinthians não procede. Fico com a impressão, e é uma impressão, de que o Wesley sim aceitou ganhar menos para jogar no Corinthians, tá bom? E aí tem uma série de fatores. O cara é torcedor do Corinthians, tem uma enorme dedicação com o clube, tem a relação com os jogadores, enfim. O Corinthians ofereceu 2 milhões por mês para o Arthur, contrato de 2 anos e meio. Se fosse isso, eu acho que daria negócio, tá? Porque a pedida do Arthur é de 2,5. Mas será que o Corinthians consegue chegar em 2 milhões de reais por mês? Com toda a dificuldade financeira pela qual passa? O Ale Menorzinho está perguntando sobre o Corinthians. Sobre agora há pouco os guris sugeriu Palácios do Cascavel, né? Aí a pessoa do Corinthians com quem estou conversando, o ponta pelo lado direito, ele é rápido, disse essa fonte do Corinthians, tá? O Dieguinho do Corinthians vai para o Clube Bruges. O Sandro, especularam que tinha uma proposta da Europa de 30 milhões de reais. Eu perguntei para o Marcelo Paz e o Marcelo Paz disse que não tinha proposta nenhuma, tá? Você acha que o Corinthians vai fechar com o Arthur? O que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians é que o Corinthians adoraria ter o Arthur, mas é que ele vai precisar baixar muito a sua pedida. Essa pessoa me escreveu no WhatsApp e colocou 7 U's na palavra muito, só para vocês entenderem quanto o Arthur vai precisar baixar a sua pedida, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.